Amém? Boa noite, igreja. Se você é de Jesus, dá glória a Deus. Amém? Vamos ficar de pé, por favor. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Quem tem Bíblia, diga glória a Deus. Amém. Aleluia. Glórias a Jesus. Uma noite de comunhão, de nós realmente meditarmos na ceia do Senhor. A palavra de Deus diz que nós devemos fazer isso em memória dele até que ele venha. Quantos creem que Jesus vai voltar? Diga amém. Quantos estão preparados? Diga glória a Deus. Amém. Isso é importante também. Mas é uma noite de reflexão, uma noite de nós examinar o nosso coração, uma noite de realmente ver, as nossas ações, as nossas atitudes. E eu quero, ministrar essa palavra nessa noite, tenho certeza, que para abençoar nossas vidas mais e mais. Então, vamos orar, falar com Deus. Você crê que Deus quer falar com você nessa noite? Então fala com Ele primeiro e pede para Ele a ação do seu Espírito na sua vida. Pai, nós te louvamos por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Como a pastora Fernanda já falou, Senhor, o Senhor está aqui. Nós sabemos que o Senhor habita neste lugar e nós pedimos que a ação do Senhor seja na nossa casa, na nossa família. Deus, através da palavra, da leitura da palavra, da comunhão. Deus, nós clamamos por uma manifestação da Tua graça sobre os lares. E Deus, que todos as grilhões, toda a corrente do inimigo caia por terra nessa noite. Em nome de Jesus, que através do Teu Espírito Santo haja cura, restauração e transformação nas nossas vidas mais e mais. Entregamos o governo da nossa vida, dessa palavra. E Deus, a Teu Espírito, Senhor, que sabe todas as coisas e conhece todas as coisas. Governa sobre nós, fala conosco. E Deus, nós pedimos a cobertura do Teu sangue sobre este lugar. Repreendemos desde agora toda ação do inimigo contra as nossas vidas, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra tudo aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite. Pedimos, Deus, em nome de Jesus, fala conosco. Que tudo que acontece aqui, tudo que vai, Deus, nós podemos receber neste lugar, na nossa casa, na nossa família, é através do Teu Espírito. Nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Se você crê, diga amém. Amém? 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, acompanhe na sua Bíblia, ou se você não tem Bíblia, acompanhe no telão. A palavra de Deus diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que um descrente. Amém? Quantos entenderam, digam amém. Então eu quero falar e eu quero que você repita, para nós gravarmos o que Deus está falando conosco nessa noite. Diga assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente do da própria casa, tem negado a fé, e é pior que um descrente. Amém? Você pode se assentar? Eu, olhando para um texto como esse, eu pergunto, e talvez seria a pergunta que nós precisamos perguntar no nosso dia a dia, o que seria pior do que ser um descrente? Você pode pensar sobre isso. O que seria pior, do que eu negar a minha fé em Jesus Cristo? O que seria pior do que isso? E olhando para esse texto, eu falando com Deus, o que pode ser pior do que isso? Hoje pela manhã eu estava vindo para o culto, e vi uma galera, vindo de uma balada, chapado, drogado, numa situação deplorável. Eu falei, o que seria ser pior do que isso? Você já parou para pensar nisso? O que esse texto fala sobre isso? Então nós precisamos olhar para esse texto e dizer assim, cara, a minha família é importante. Eu preciso cuidar da minha casa. Então o tema dessa noite é: proteja a sua família, proteja a sua fé. Porque olhando para esse texto, é muito claro esse texto, o apóstolo Paulo está falando que uma pessoa que não cuida dos seus, da casa, da família, nega a sua fé e é pior que um descrente. Então, nós podemos ver que nesse texto, que a nossa fé está relacionada ao cuidado com a nossa família. E quando eu cuido da minha família, eu também protejo a minha fé. E quando eu negligencio a minha casa, eu estou realmente descumprindo o propósito de Deus para a minha vida. Por quê? Fé e família andam juntos. Diga para o seu irmão assim: fé e família andam juntos. Segundo esse texto da palavra de Deus, o apóstolo Paulo está falando sobre isso. Então, nós precisamos proteger a nossa família. E automaticamente,
nós vamos proteger a nossa fé. São dois patrimônios que nós temos. Quantos creem que sem fé é impossível se agradar a Deus? Quantos creem que sem fé é impossível você acessar, né, o reino espiritual e tomar posse daquilo que Deus tem para mim e para você? Porque nós sabemos muito bem que Deus não responde necessidade, Deus responde fé. Então, esse texto está falando, se eu não tenho cuidado da minha casa, se eu não tenho, né, protegido a minha casa, eu estou negando a minha fé e eu sou pior que um descrente, que um incrédulo. Então, há uma relação muito forte entre fé e família. E que muitas vezes nós não alcançamos tudo que Deus tem para nós. Né? A Viviane, nós estávamos conversando hoje na hora do almoço. Eu creio que quando você não entende o propósito da família, né, você não entra na plenitude da bênção de Deus, do propósito de Deus. E muitas pessoas não prosperam, né, nessa plenitude de Deus, porque têm negligenciado mandamentos familiares. E Paulo é bem claro nesse texto, essa palavra é inspirada por Deus, por um grande homem de Deus, que chegou até nós com um propósito. Você precisa cuidar da sua casa, para que eu possa estabelecer o meu propósito na sua vida. Você precisa guardar a sua casa, a sua família. Você precisa obedecer os princípios e os mandamentos familiares, para que eu possa vir com bênção sobre a sua casa e sobre a sua família. Porque nós precisamos entender, então quando eu protejo a minha família, eu estou protegendo a minha fé. E a fé tem que ser um patrimônio, né? É algo que Deus me colocou na minha vida, a família também. E nós precisamos olhar para esse texto com todo temor. E quando Deus falou comigo sobre esse texto, nós estávamos no GD, né? E aliás, que nós fizemos um GD essa semana com um peixe maravilhoso, né, Batista? Eu peguei 2 peixão e o Batista assou os peixes, foi algo maravilhoso, né? Então, né, mas eu estava conversando ali, discutindo o nosso tema do GD, e o Espírito falando comigo. Esse é o tema da mensagem que eu quero que você pregue domingo. Proteja a sua família, automaticamente você está protegendo a tua fé. 2 bens mais preciosos que nós como cristãos temos na face da terra. Nossa fé, no único e soberano Deus, que nos salvou, que nos resgatou, que foi quebrado toda a maldição para que nós sejamos mais que abençoados. Então, muitas vezes, as provisões de Deus e as bênçãos de Deus não acontecem na minha vida, porque eu estou negligenciando os princípios e os mandamentos do meu casamento, da minha casa e da minha família. Então, eu quero que você entenda isso nessa noite, na noite de reflexão, de nós olharmos realmente para a ceia de Jesus. Se Jesus quebrou toda aquela maldição na minha vida, né, porque muitas vezes eu não tenho entrado no lugar das promessas de Deus. E eu falei para Deus, Deus, o que é ser pior, né, do que ser um incrédulo, do que uma pessoa que negou a sua fé? Não, o que é ser pior do que ser um descrente? Né? E eu estava falando com Deus e eu senti no meu coração, é você estar debaixo de promessa e você não receber as suas promessas. Você está debaixo de bênção e eu quero te abençoar, eu quero liberar algo sobre a sua vida, e eu não posso liberar sobre a sua vida porque você está quebrando princípios. Eu falei, uau! E nós precisamos olhar para a nossa vida. Porque eu tenho convicção que nós servimos um Deus de caráter, um Deus que vela sobre a sua palavra e quer abençoar a minha vida e a sua vida. Você crê nisso? Mas Deus, Ele quer abençoar a minha vida, mas eu estou com a vida toda torta dentro da minha casa, no meu casamento, e Deus não quebra princípio. E nós precisamos olhar para a nossa vida e dizer, Deus, tem áreas da minha vida que eu preciso consertar, e hoje vai ser uma noite de grande restauração neste lugar, de grande bênção para a sua vida. Então, primeira coisa que eu quero falar para você, há vários textos na Bíblia que mostram que quando você fere a família, você fere a sua fé e o seu relacionamento com Deus. Então, quando, né, eu realmente negligencio os mandamentos do lar, da minha casa, da minha família, né, eu estou ferindo não apenas a minha família, mas eu estou ferindo o meu relacionamento com Deus. Isso é muito sério. Isso é algo para nós pensarmos mais e mais na nossa caminhada e na nossa jornada. 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. São o primeiro versículo que a Bíblia diz, o primeiro texto que a Bíblia fala, que quando eu firo, né, a minha família, eu estou ferindo o meu relacionamento com Deus. E a palavra de Deus diz assim, 1 Pedro 3,7. Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratando com dignidade, com honra, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Então,
quando eu negligencio o cuidado com a minha esposa, quando eu não honro a minha esposa, quando eu não cuido da minha casa, quando eu não tenho sabedoria e diligência dentro da minha casa, as minhas orações não vão ser ouvidas. E como eu posso acessar as bênçãos de Deus e as promessas de Deus para a minha vida? É através da oração. E a Bíblia diz que quando você não honra sua esposa, e você precisa entender o que é honra, o que é considerar a sua esposa a parte mais frágil na sua caminhada e na sua jornada. Então, muitas vezes, nós precisamos olhar para nós e falar, peraí, eu não consigo acessar tudo que Deus tem para mim, porque eu estou sendo negligente com a minha esposa. Eu estou tratando ela de uma forma áspera, bruta, grosseira, de uma maneira que não agrada a Deus. E Deus cerra o céu e não desce a bênção sobre a minha vida. E muitas vezes nós não acessamos a plenitude de Deus para a nossa vida, das promessas, da bênção. E eu creio que Jesus veio para que você tenha vida e vida em abundância. Mas eu não vou acessar essa abundância se eu não cuidar bem da minha esposa, do meu casamento. Amém? Vai dando glória, irmão. Vai dando glória que hoje o negócio vai pegar, em nome de Jesus. Então, para que não se interrompa a vossa oração, eu preciso honrar o meu matrimônio. Eu preciso entender que a minha esposa, linda e maravilhosa, a mais linda da galáxia, precisa ser honrada. Precisa ser tratada com uma vaso mais frágil. Amém? Varão? Então, o texto está falando que quando você tem um problema dentro de casa, você também terá um problema com Deus. Isso é muito sério. Isso é ponto de nós refletirmos o que Deus está falando. Se você não tem cuidado da sua casa, se você não tem cuidado dessa mulher como vaso mais frágil, uma parte mais frágil, você tem negligenciado, você tem sido pior que o incrédulo, para mim, Deus está falando. E o que é pior que o incrédulo? Realmente não acessar as promessas de Deus para a sua vida. As bênçãos de Deus para a sua vida. Malaquias capítulo 2, no verso 13, a palavra de Deus diz assim: ainda fazeis isto, cobrir o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemido. De sorte que ele já não olha para a oferta, e nem aceita com prazer da vossa mão. Por mais que você traga oferta, que você chore, que você clame, você olha a tua situação, a tua vida, e diz, de sorte que ele não olha para a oferta, e nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntar, por que Deus não aceita? Por que Deus não faz isso? Se eu estou ofertando, se eu estou fazendo. Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, o qual tu fosse desleal, infiel. Então, eu não aceito, nem olho para a tua cara quando você vem trazer oferta aqui, Deus está falando. Então, porque você foi infiel, o qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Então, quando eu firo, querido, o meu relacionamento com a minha esposa, eu posso vir chorar, clamar, derramar lágrimas, mas Deus nem olha para você. Você está perdendo o seu tempo. Vai lá consertar primeiro com a sua esposa, para depois vir trazer a sua oferta diante de Deus. E muitas vezes, querido, nós não acessamos tudo que Deus tem para nós, porque estamos negligenciando mandamentos familiares. Então, e somos pior do que incrédulo. Malaquias 4, 5, 6, um texto bem conhecido. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O que é mais pior do que ser um incrédulo, querido? É você saber que Deus quebrou toda a maldição naquela cruz, e você ainda está vivendo debaixo de maldição. Porque o teu coração com o seu pai, o coração com o seu filho, não foi consertado. Tem coisa pior, querido, que você saber que você está ali no deserto, e na sua frente tem um grande pote de água, e você não acessa aquele pote. Porque você precisa consertar o seu coração com o seu pai e o seu coração com o seu filho. Então nós precisamos olhar para a nossa vida e dizer assim, cara, eu estou, Jesus morreu por mim na cruz. Realmente pagou o preço e eu estou debaixo de maldição. Porque eu não consigo perdoar meu pai, eu não consigo perdoar meus filhos. Isso é terrível. Isso é muito sério. Então Deus quer nos abençoar, mas nós não podemos acessar isso, porque estamos quebrando e negligenciando mandamentos familiares, princípios familiares. E eu entendo que quando eu pratico os mandamentos familiares, eu atraio a bênção de Deus para a minha vida.
Quantos querem isso para a sua vida? Então preciso consertar, eu preciso alinhar o meu casamento, a minha família, eu preciso cuidar da minha família mais e mais. Né? Porque eu creio que quando eu pratico os mandamentos familiares, eu acesso o trono da graça, eu acesso o lugar de bênção, que todas as bênçãos espirituais já estão, né, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você crê isso para a sua vida? Tudo que você precisa, né, tudo que você necessita, estão já liberados nas regiões celestiais. Mas eu não acesso se eu não estou praticando os princípios e os mandamentos dentro da minha casa, dentro da minha família. E eu estou perdendo tempo dentro de uma igreja, isso, aquilo. Né? Então, por quê? A palavra de Deus em Efésios, capítulo 6. Eu estou lendo vários textos que falam. E quando eu firo o meu relacionamento familiar, eu também firo o meu relacionamento com Deus. E eu preciso cuidar da minha vida. Provérbios, Efésios capítulo 6, verso 2 e 3 diz assim: honra o teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com... Quantos querem essas promessas para a sua vida? Quais são essas promessas? De eu honrar pai e mãe. Querido, eu colho hoje fruto na minha vida de ter honrado meu pai e minha mãe. Né? Então, eu vou acessar mais e mais a bênção de Deus. E a palavra de Deus diz que tem uma promessa para aquele que honra pai e mãe. Qual é a promessa? Para que tudo te corra bem. Quem quer isso para a sua vida? Então, se eu não honro meu pai e minha mãe, tem coisas que na minha vida vai caminhar errado. Mas a palavra de Deus, de um Deus de caráter, que nós pregamos semana passada, que Deus zela sobre a sua palavra e fazer cumprir, existe uma palavra para mim e para você. Quando você honra pai e mãe, tudo que você fizer vai bem. Quantos querem isso para a sua vida? Então nós precisamos olhar para a nossa vida. Cara, muitas coisas eu não acesso na minha vida. Eu não entro neste lugar, porque eu estou desonrando meu pai e a minha mãe. E você jovem, você precisa entender isso. Você precisa acessar este lugar de bênção. Deus não está falando que tipo de pai, ou isso, aquilo, ou como ele é. Não importa. Deus está falando, cara, eu quero que você honre o seu pai e a sua mãe. Porque eu tenho uma promessa para a sua vida. Então, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a... Quantos querem viver muitos anos aqui nessa terra? Honra seu pai e sua mãe. Pastor Luciano conta uma experiência de uma pessoa que ele ouviu falar, mas depois ele conheceu, de um homem que estava passando por uma enfermidade. Ele estava com uma trombose na perna. Ele estava sentado na sala da sua casa, né, e de repente, né, estava muito complicada aquela trombose. Ele viu um anjo entrar dentro da sua sala. E aquele anjo olhou para ele. E quando ele olhou para aquele anjo, ele viu que aquele anjo veio buscar ele. Era o anjo da morte. Quantos querem ser visitados pelo anjo da morte? Ninguém quer. Mas quando ele olhou para aquele anjo, ele teve um discernimento, ele falou, epa, peraí. Em toda a minha vida, eu honrei pai e mãe. E eu não quero morrer tão cedo. Deus me prometeu longevidade. E eu reivindico, né, a palavra de Deus sobre a minha vida, porque eu honrei meu pai e minha mãe. Diz que naquele momento, o anjo saiu. E naquela mesma hora, ele sentiu a cura na sua perna. Porque Deus é um Deus que vela sobre a sua palavra. Deus não pode executar, né, coisas na minha vida quando eu estou quebrando o princípio dentro da minha casa. E não importa a situação, o que é, o que foi, né, e até mesmo a injustiça que os nossos pais cometeram, como alguns já cometeram comigo, porque muitas vezes era Eliette que aprontava e eu que apanhava. Então, mas, né, nós precisamos entender, querido, que a honra de pai e mãe vai trazer bênção para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Eu quero, querido, que tudo que eu fizer, né, seja bem sucedido. Você quer isso para a sua vida? Então, amigão, aprenda uma coisa, honra o seu pai, honra a sua mãe. Amém? A prosperidade tem tudo a ver com o relacionamento familiar. Como eu trato a minha família. Tem tudo a ver. É o que o texto que nós lemos, é o texto básico que nós lemos. Né? Se você não tem cuidado dos seus, principalmente da sua própria casa, tem negado a fé. E é pior que um descrente. Então, né, prosperidade, eu tenho convicção que muitas pessoas não acessam um lugar de bênção, de milagre. Famílias que não são abençoadas, casa que não prosperam, porque é um ambiente de divisão, é um ambiente fora dos planos do propósito de Deus. E nós precisamos entender, e eu creio, que existe um lugar de prosperidade quando eu cuido bem da minha casa, da minha família. Você crê nisso? Quero te dar um exemplo de Jó. Jó, capítulo 1, verso 1.
você não tem Bíblia, acompanhe no telão. No cabeçalho da minha Bíblia diz assim: a virtude e a riqueza de Jó. Quantos querem ficar rico? Você tem que ter virtude. Você tem que ter comportamento que realmente vai trazer riqueza para a sua vida. A palavra de Deus diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Havia um homem na comunidade de Alcance de Pinhais, que o nome não era Averildo, Paulo, João, Marcos, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Cara, Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 carneiros, 500 juntas de camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos, iam às casas um dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com elas. Era uma família que tinha o quê? Relacionamento. Se importava com o outro, um ia na casa do outro, fazia festa, e essa questão. Então, era uma família que entendia essa questão do relacionamento. A Bíblia diz, presta atenção: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó, os seus filhos e o santificava. Chamava Jó os seus filhos e o... Como que você vai santificar os seus filhos? Quem tem praticado isso? Com certeza era por uma conversa. Era explicando a palavra de Deus, ensinando os princípios da palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos santifica, nós somos regenerados pela palavra, nós somos transformados pela palavra, nós somos santificados pela palavra. Qual foi o dia que você sentou com seus filhos e discutiu Bíblia com ele? E conversou sobre a palavra de Deus com ele? A palavra de Deus inculca aos seus filhos os mandamentos do Senhor. Então, decorria o turno da noite dos seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e o santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Pensa no homem, que tinha diligência. Pensa no homem que era realmente, fazia um papel de um sacerdote. Todas as madrugadas, segundo o número de todos eles, pois dizia, olha o que ele diz, olha o que ele fala: talvez tenha pecado os meus filhos. Talvez tenha pecado os meus filhos. O cara levantava de madrugada, fazia sacrifício, consagrava os seus filhos para o Senhor. Talvez os meus filhos tinham pecado. Querido, nós vamos começar amanhã um período de consagração e de oração nessa casa. Eu sei que alguns têm dificuldade, questão de horário, trabalho, mas nós vamos estar a entrar num lugar de oração. Nós vamos clamar pela família dessa igreja. Nós vamos clamar pelos nossos filhos. Nós vamos crer que Deus vai transformar essa geração através dos nossos filhos. Mas nós vamos acordar de madrugada. Nós vamos vir aqui, eu estou orando para que todos esses dias caia neve. Para que nós possamos fazer um sacrifício agradável a Deus maior ainda. Amém? E não pode vir de blusa, tá, querido? Tem camisinha regata, essas coisas assim, que nós queremos realmente sacrificar ao Senhor. Jó fazia isso. Nós vamos estar aqui clamando, orando. Pastor, quem que vai fazer isso, querido? Eu tenho convicção que nós vamos acessar um lugar de milagre através dessas orações. E vamos buscar mais de Deus. Você sabe o horário, a sua dificuldade, como é que é. Mas nós vamos estar aqui das 6 da manhã às 7 da manhã orando. Depois, se você quiser para o seu trabalho, se vai dar tempo para você ir para o seu trabalho, meia hora, 15 minutos, você passar aqui, orar e consagrar a vida dos seus filhos. Eu tenho certeza que nós vamos acessar um lugar de bênção para a nossa vida. Jó tinha esse princípio de que sacrificar ao Senhor. E esse texto não estava no meu esboço. Mas o Senhor sabia que nós íamos começar amanhã um tempo de oração. E hoje, quando eu subi pela manhã aqui no altar, que eu entendi por que Deus me mandou colocar esse texto. Porque Jó acordava de madrugada e oferecia um sacrifício pelos seus filhos. Quantos querem que sua geração seja uma geração abençoada? Amém? Então, talvez ele tenha um pecado. Irmão, talvez ele tenha pecado no seu coração de Jó. Agora, quantos pais sabem que o seu filho está na internet, está na pornografia, está no pecado dentro de casa, e é um pai passivo e não toma nenhuma providência?
Quantos pais crentes? E um dia eu vi uma história que uma mãe crente, não, a minha filha vem com o namorado aqui para dentro de casa, mas eu compro camisinha para ela. Que santidade é essa, gente? Como nós dizemos que nós cremos num Deus de santidade, se nós estamos deixando nossos filhos pecar dentro da nossa casa? Eu sei, querido, que é um momento difícil a nossa sociedade, mas se eu fosse pai, se eu tivesse filho, os meus filhos não iam dormir com o celular. Você vai dormir para que você quer celular? Não para despertar. Eu vou comprar um despertador desse tamanho para você, assim, ó, que você vai acordar. Mas com o celular você vai dormir. Você quer brincar com o celular? Fica aqui comigo, do meu lado. Mas lá no quarto você não vai usar o celular. É fácil? Não é. Mas eu preciso entender, querido. Se eu negligenciar o meu lar, se eu negligenciar a minha família, se eu negligenciar o meu casamento, os meus filhos, eu vou pagar por isso. Eu vou abrir mão das promessas de Deus para a minha vida. Então é uma escolha. Eu preciso entender isso. Talvez tenham pecado os meus filhos, né? E blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó uma vez por mês. É isso que diz a Bíblia? Não. Continuamente, querido. Querido, nós precisamos cuidar do nosso filho, da nossa casa, da nossa família todos os dias. Nós precisamos vigiar. Eles são muito espertos. Quantos adolescentes tem aqui? Vocês são espertos. Eu sei que vocês levam o celular. Para despertar. Despertar aqui, ó, que vocês vão despertar. Então eu vou falar para o teu pai que você está vendo o celular, você vai ver só. Né? Não todos. Né? Eu sei que alguns são santos e lê a Bíblia realmente antes de dormir. Né? Mas tem uns aí que dão migué nos seus pais. Mano, eu sei, eu fui adolescente, eu sei como é que é. Então nós precisamos entender, querido, que quando eu cuido da minha família, eu estou abrindo a janela do céu para derramar bênção sobre a minha vida. Jó era um homem rico, próspero, mas ele não negligenciava o princípio do seu lar, da sua casa, da sua família. Quando está entendendo, diga amém. Então eu quero que você repita comigo uma frase. Então, cada vez que eu trato mal a minha família, é 100 mil a menos na minha conta bancária. E aí, você vai tratar mal sua família a partir de hoje? Deus me livre, né, querido? Então, eu vou cuidar da minha casa, da minha família. Eu profetizo que ainda esse ano você vai receber na sua conta 100 mil reais. Amém? Mas se você não cuidar da sua casa, do seu casamento, eu vou sacar esse dinheiro da tua conta, em nome de Jesus. Amém? Então, querido, eu creio que Jó era um homem bênção. Né, tinha provisão de Deus. Eu tenho que muitas vezes nós não acessamos este lugar de bênção para a nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério. A palavra de Deus diz, aquele que almeja o episcopado, ser pastor, excelente coisa almeja. Não tem privilégio maior que Deus me escolheu para fazer que ser um pastor dessa casa. Honra. Tem desafio, realmente, né, tem um desafio, mas não tem honra maior de ser chamado por Deus para ser um pastor. Né? Então a palavra de Deus diz, quem almeja isso, excelente coisa almeja. Mas tem alguns requisitos para você. E um dos requisitos ele fala, né, que você tem que governar bem a sua própria, porque se você não cuida da sua casa, você não está apto para cuidar da minha casa. Porque igreja, fé e família caminham junto. Amém, querido? Então muitas vezes nós não somos abençoados. Quantos casais, querido? Quantos que não acessam esse lugar de milagre, de bênção, porque a sua casa não tem unidade. Os mandamentos familiares não acontecem, não tem oração, não tem Bíblia, não tem santidade. E você está dentro de uma igreja, está debaixo de palavra, de promessa, de bênção, mas nós não acessamos este lugar, porque estamos negligenciando mandamentos familiares. E você é pior do que o incrédulo, diz a palavra de Deus. Provérbios capítulo 20 diz assim, a quem amaldiçoou ao seu pai ou sua mãe, apagar-lhe-ás a lâmpada, mais densas trevas. Sabe aquele que amaldiçoou os seus pais, isso e aquilo, né? Anda nas trevas, querido. Anda nas trevas, porque está quebrando um princípio de Deus para a sua vida. Eu creio, particularmente, entenda a minha vida, que também eu incluo paternidade espiritual. Quando eu desonro uma paternidade espiritual, quando eu desonro a minha liderança, o meu líder, o meu pastor, eu tenho convicção que essa igreja, a comunidade de Alcântara de Pinhais, né, está debaixo de bênção, porque eu procuro em todo momento honrar a minha liderança.
E muitos, queridos, não entram no lugar de bênção, de provisão, de milagre na sua vida, porque tem negligenciado a paternidade espiritual também. Que muitas vezes você quer ouvir aquilo que você quer ouvir, mas você não quer ouvir o não. Eu lembro que no primeiro discipulado, um dos primeiros discipulados que eu tive com o Luciano falou para mim, um cara muito de Deus, um cara, né, que sabe ver lá na frente. Ele falou: vou dizer uma coisa para você. É muito fácil você submeter, né, a mim, quando sempre eu dizer sim para você. Eu quero ver você submeter quando dizer não para você. E um dia eu sentei com ele, pedi uma coisa para ele, ele falou não. E eu entendi o recado. E muitas vezes, nós estamos na igreja, querido, mas nós estamos quebrando princípios elementares da doutrina de Cristo, né, sobre autoridades espirituais. E eu quero que você entenda mais e mais isso. Né? Eu preciso dessa ajuda. John Maxwell, ele fala uma frase, né, muito importante sobre um livro de liderança que eu sempre é da minha cabeceira. Ele diz assim: a falta de alguém a quem prestar contas sobre a vida pessoal certamente levará problema na vida pública. Eu preciso ter alguém que eu possa abrir meu coração, conversar, falar, e que diga não para mim. Fala: não é o momento de você fazer isso, não é o momento de você tomar essa decisão. E nós precisamos entender que quando eu honro isso, eu atraio a bênção de Deus para a minha vida. Quando estão entendendo, diga amém. Então, podemos dizer que salvação é individual, mas propósito envolve família. Você crê nisso? Tua salvação é individual, mas o propósito que Deus tem é não só apenas no Verildo, mas na geração do Verildo, não apenas no André, mas na geração do André, não apenas no Batista Neneto, mas na geração que Deus instituiu na casa dele. E nós precisamos entender isso. O acesso da bênção é para a sua geração. Porque foi assim com Abraão. Deus não salvou só Abraão. Deus não tinha um propósito só na vida de Abraão. Muito pelo contrário, em toda a sua família. Foi assim com Noé. Deus não salvou só Noé, mas salvou toda a sua casa. Foi assim com Ló. Né? Quando Deus queria tirar Ló do meio de uma prostituição, do pecado, de uma cidade em pecado. Né? Deus falou: a tua família, tira a tua família, que amanhã eu vou destruir essa cidade. Mas, infelizmente, as mulheres são curiosas e olharam para trás e viram estátua de sal. Então, mulher, não seja curiosa. Quando seu marido, vamos e acabou. Amém? Então, nós precisamos entender isso. Que quando eu firo os meus relacionamentos familiares, quando eu não cumpro o propósito, quando realmente eu não sou um bom administrador financeiro, porque nós pregamos um mês inteiro sobre a vida de Isaac, que ele estava no momento de sequidão, no momento de dificuldade. Mas a Bíblia diz que Deus falou para ele: eu vou abençoar você, Isaac, porque o seu pai foi um homem de palavra. Ele obedeceu a minha palavra, os meus mandamentos, os meus estatutos, e por causa disso, eu vou abençoar você. Então, quando você também negligencia os princípios e os mandamentos financeiros, a sua família, a sua geração vai ser atingida. Deus não vai fazer aquilo que Ele já prometeu fazer, porque Ele não quebra princípio. Então, querido, quando eu não cuido da minha vida financeira, com certeza eu vou afetar a minha geração. Isso é muito sério, querido. Isso é muito importante. A palavra de Deus diz, Salmo 128. O temor de Deus e a felicidade do lar, diz. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho da tua mão comerás. Feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebento de oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Querido, Deus é um Deus geracional. Mas o homem que teme ao Senhor, ele vai ser um homem abençoado. Sua família vai ser uma família abençoada. Quantos estão entendendo? Diga amém. É muito importante saber que Deus ama a família. Não só porque é importante para mim. Quero que você entenda isso. Deus ama a família. Não só porque é importante para mim, mas é porque é importante também para Ele. Por quê? Por que é importante para Deus que você cuide bem da sua família? Pergunta para o seu irmão, por quê? Que é importante para Deus que você cuide bem da sua família? Por quê?
Porque Deus se revela através das figuras familiares. Então, querido, quando você realmente é um pai de verdade, quando você estabelece o caráter de uma paternidade no seu filho, o seu filho não vai ter problema de se relacionar com Deus Pai. Você acredita nisso? Então Deus está interessado que você cuide bem da sua família, do seu casamento, dos seus filhos. Porque quando Ele falar de que Deus é Pai, Ele vai querer assim, eu quero esse Pai. Porque meu pai foi um homem de Deus. Então é muito importante nós entendermos isso. Deus quer que você cuide bem da sua família. Deus tem interesse. Porque Deus quer se manifestar na vida dos seus filhos também. Mas quando eu negligencio esses princípios, como a gente chega para uma pessoa assim, Deus é pai. Se Deus é pai, igual ao meu pai, eu não quero esse Deus. Você já parou para pensar a responsabilidade que temos? E eu não quero esse Deus. Porque meu pai, ele fala uma coisa e não cumpre. Meu pai é mau caráter. Meu pai me prometeu coisa e não cumpriu. Eu não quero esse Deus. E aí, Violão? O que você pensa da sua vida? Por que você está em silêncio assim? Pode falar alguma coisa. Amém, querido? Então, porque Deus se revela através das figuras familiares. Então, é muito importante, querido, que nós possamos cuidar bem da nossa casa e dos nossos filhos. Isaías capítulo 19, 15 diz assim: acaso pode uma mulher esquecer do seu filho, a quem ainda mama, de sorte que não se compadece do filho e do seu ventre, compadece do filho do seu ventre. Mas ainda que essa via esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de... Deus está falando com o amor de mãe, O amor de Deus, também se revela através do amor de mãe. Mas ele fala assim, pode uma mãe se esquecer do seu filho que ainda mama? Claro que não. Não pode. Apesar que hoje nós vivemos na geração que talvez essa mulher não teve uma família estruturada. Ela não entendeu, não recebeu, realmente não se criou dentro de uma família estruturada. Ela abandona seu filho. Mas Deus está falando assim, ei, vou dizer uma coisa para você. Você pode ser abandonado pela sua mãe, mas eu nunca vou esquecer de você. Eu nunca te abandonarei, eu nunca te deixei, porque o meu amor de mãe é muito bom, mas o meu amor é maior que o amor de mãe. Você entende, querido, que Deus se relaciona com figuras familiares? E nós precisamos entender isso. Amém? Efésios capítulo 5, verso 25. Marido, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. Assim mesmo se entregou por ela, para que santificasse, tendo purificado por meio da lavagem da água, pela palavra, para que apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a sua esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, alimenta, dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Há um relacionamento entre você e sua esposa e Cristo e a igreja. E esse é o papel de você, maridão. E se você negligenciar isso, você está fechando a janela do céu sobre a sua vida. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. Sabe, querido, tem casa aqui que quem sustenta a casa ainda é a mamãe. Porque o marido está dependendo da mãe. Está negligenciando o princípio. Deixará pai e mãe. Você entendeu, varão? Ah, pastor, eu vou casar. Você nem saiu das fraldas. Você nem trabalha seu... Não vou falar para não dizer assim, cara. Que isso, irmão? Como você vai sustentar a tua casa? Tem 15 anos de idade. Nem tirou o dente de leite, já quer casar. Falei, entendeu? Então, porque somos membros desse corpo. E porque deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Querido, há um mistério quando eu trato a minha esposa como Cristo tratou a igreja. E se entregou por ela. Há um mistério aí em que nós precisamos entender. Então, querido, olhe para mim, quando você fere o seu relacionamento com a sua família,
você automaticamente está ferindo o seu relacionamento com Deus. E impedindo que as bênçãos de Deus venham sobre a sua vida. Primeiro ponto. Há vários textos na Bíblia, você pode ler outros textos, que realmente quando nós negligenciamos mandamentos familiares, nós impedimos de ser abençoados. Primeiro ponto. Segundo ponto. A maneira de você proteger a sua família e a sua fé é resgatando os valores do lar. Querido, na nossa caminhada, na nossa jornada, nós perdemos coisas. Nós esquecemos de alguns mandamentos. Nós esquecemos de algum voto que fizemos com Deus e com a sua palavra. E nós precisamos a cada dia olhar para ele. Quais os valores que eu não estou praticando dentro da minha casa? O que eu deixei de fazer e que eu preciso voltar a fazer para que realmente Deus possa derramar uma bênção plena sobre a minha vida, sobre o meu trabalho, sobre a minha empresa, sobre meus negócios. E a palavra de Deus, em Lucas capítulo 15, verso 8 a 10, diz assim: o qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa, procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas, vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Por que há um júbilo diante de Deus quando eu me arrependo, quando eu perdi algo dentro da minha casa, eu conserto isso e há um júbilo no céu? Porque Deus está falando assim: agora eu posso cumprir o meu propósito na sua casa. Agora, realmente, o propósito que eu tenho, o plano que eu tenho, as bênçãos que eu tenho, eu quero abençoar a sua geração, quero abençoar a sua casa. Mas enquanto você não consertar, eu não posso agir na sua família e na sua geração. Então nós precisamos olhar com isso com uma grande responsabilidade. Eu creio que numa vida plena em Cristo Jesus. Eu creio na plenitude de Deus para a nossa vida, para a nossa casa. Mas eu não posso deixar de cumprir os meus mandamentos dentro da minha casa. Então, Lucas capítulo 15 fala da ovelha perdida, fala do filho que se perdeu e fala de uma moeda que representa um valor. E fala de um valor que foi perdido dentro de casa. Esse é o problema. Muitas vezes nós estamos na igreja, estamos dentro de casa. E talvez quando nós nos casamos, era uma coisa. Quando o meu filho nasceu, ai que lindinho, que lindo. E agora que ele está grande, ele pá. Trata de outra maneira. E nós precisamos cuidar da nossa vida. Todos nós sabemos que nós não somos famílias perfeitas. Não é verdade? Não somos família perfeita. E que toda a família passa por tempestade. Todos nós passamos por tempestade, dificuldade. Há momentos de crise. Há momentos que aconteceu um adultério. Há momentos que aconteceu uma coisa ruim, uma situação, uma questão. Há momentos que a gente não tem explicação por que aconteceu isso, por que dessa enfermidade. Porque a palavra de Deus em Mateus capítulo 5, 45 diz assim: para que vos torneis filhos dos vossos pais celestes, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, vir chuva sobre justos e injustos. Então todos nós podemos passar por tempestades. E não quer dizer que você está em pecado. Porque nós tivemos agora um exemplo claro aqui em Pinhais. Quantas pessoas foram atingidas por essa chuva? Pedras e pedras. Não porque você está em pecado. Não. É porque Deus faz chover sobre justo e injusto. Vem o sol sobre justo e injusto. Então todos nós, como famílias, existem as suas imperfeições, existem momentos que realmente aconteceu algo, mas nós precisamos olhar para a nossa vida e dizer assim: o que se perdeu? O que se perdeu nessa caminhada? O que eu preciso reconstruir? O que eu preciso cuidar? Porque talvez eu estou negligenciando a minha fé. Eu não vou acessar as promessas de Deus para a minha casa. Eu não vou acessar as promessas de Deus para o meu ministério. Porque eu estou negligenciando coisas simples dentro da minha casa. Essa mulher tinha 10 moedas. Ela perdeu uma. Mas ela valorizou o que ela perdeu. E nós precisamos valorizar os mandamentos e os princípios dentro da nossa casa. Isso eu não faço mais. Volta a fazer. Volta a praticar. Porque a palavra de Deus diz, é importante saber que existem valores nas famílias que precisamos ser resgatados. Por exemplo, relação marido e mulher.
E nós lemos em Efésios que o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Amar a mulher como Cristo amou a igreja. Esse amor, querido, de Jesus pela igreja, eu preciso expressar para minha esposa. Né? E que a mulher tem que submeter a seu próprio marido como ao Senhor. Como ao Senhor. Deus não negligencia isso, querido. Foi Deus que criou isso, não foi a comunidade de alcance. Foi Deus que estabeleceu esse mandamento. E se Ele estabeleceu o mandamento, não é para te punir, é para te proteger. É para te abençoar. Porque os mandamentos de Deus não são penosos. Você crê nisso? Nós precisamos entender isso. Que quando eu me submeto, como eu amo, né, a minha esposa, como eu realmente obedeço, como Cristo, como a Jesus, eu vou honrar meu marido como eu honro a Jesus. Que adianta você honrar Jesus se não honra seu marido? Não submete ao seu marido. Mas Jesus é bom e meu marido é um traia. Eu quero ler Apocalipse capítulo 2, verso 1 a 5, diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que ando no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova que a si mesmo se declaram apóstolo e não são, e achaste mentirosos, e tem perseverança, e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e volta às práticas das primeiras obras. Se não vem a ti, removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Deus está falando para o pastor da igreja, para o anjo da igreja. Vocês têm feito coisas. Vocês têm trabalhado para mim, vocês têm célula, vocês têm discipulado. Mas uma coisa que eu quero que vocês não percam, o meu amor para comigo. Porque senão eu vou tirar você do seu pastoreio. Você deixar de me amar, amar mais essa estrutura, amar mais, né, a obra do que a mim mesmo. Eu vou tirar você do pastoreio. Jesus fala, né, a essa igreja abandonou o primeiro amor. Podemos traçar um paralelo em relação ao marido e à mulher. Jesus fala 3 coisas muito importantes aqui. Lembra de onde você caiu. Arrepende e volta às práticas das primeiras obras. Então, na parábola da dracma perdida, a mulher faz 3 coisas. Ela acende a candeia. Ela traz luz. O que nós precisamos, querido? Né? Algo muito importante aqui. Nós precisamos trazer luz para a nossa vida. Nós precisamos olhar para a nossa casa e para a nossa família. Cara, eu não estou sendo abençoado porque eu estou negligenciando isso. Porque eu estou fazendo isso. Porque eu estou perdendo, deixando de fazer isso, deixando de cumprir isso. E isso e aquilo. Então, né, a candeia precisa ser acesa. E algo muito importante aqui. Eu e você, nós conseguimos enxergar as nossas falhas. Não conseguimos enxergar as nossas falhas com tanta facilidade. Mas pensa como é fácil para nós enxergar a falha dos outros. Não é verdade? Esse marido que o Senhor me deu aí, essa mulher, né? Mas e você, varoa? Muito fácil para nós, e realmente nós precisamos olhar para a nossa vida. Puxa, não é que a minha mulher é isso, é que o meu marido é isso, é que isso, é aquilo. E você? E eu? Palavra de Deus em Mateus 3,7. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Porque você olha o defeito do seu irmão. Por que do seu marido? Por que do seu filho? Por que do seu pai? Por que você não vê que você é um rebelde? Por que você não vê que você não aceita o não? Por que você não aceita que você não quer ser disciplinado? Você quer fazer as coisas do teu jeito. Mas eu tenho 17 anos. Se nessa época você falasse para o meu pai, você tem 17, tem 20, mas você mora debaixo desse teto, quem manda aqui sou eu. Acabou. Você entendeu, filha? Entendeu, filho? Entendeu, pai? Com certeza. Né? Então, nós precisamos entender. O nosso problema não é enxergar as falhas. O nosso problema é não enxergar as nossas falhas. Esse é o nosso problema.
Nós caminhamos, e lembra, né? Eu acredito que temos pessoas que nos ajudam, discipulado, líderes, realmente sim, né? Mas também nós precisamos ir além, precisamos de recursos espirituais. Nós precisamos, querido, né? Como o Jó falou, talvez os meus filhos pecaram, mas eu vou fazer um sacrifício, eu vou me levantar de madrugada e eu vou falar com Deus. Talvez eles blasfemaram contra Deus no seu coração. E eu vou realmente fazer um sacrifício, eu vou falar com Deus, e eu vou orar pelos meus filhos. Eu não vou ficar simplesmente, eu acho isso. Talvez os meus filhos estão fazendo. Não, ele está mexendo na internet, mas se eu falar com ele, ele vai se rebelar e sair de casa. Aí você deixa o pecado entrar dentro da sua casa. Não, mas se eu proibir a minha filha de namorar, ela vai embora de casa. Aí eu deixo ela pecar dentro de casa. O que é melhor? Nós precisamos perguntar. O que é melhor? Precisamos abrir a ação do Espírito Santo na nossa vida. Essa mulher acendeu a candeia. Sabe, querido, nós precisamos, para conduzir a nossa casa para Deus, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Nós precisamos de discernimento espiritual. Nós precisamos orar. Nós precisamos pedir ajuda para o Espírito Santo. Como? Se consagrando, querido. E nós vamos fazer essa semana. Nós vamos buscar de Deus. Nós vamos se consagrar para Deus. Eu falei, nós vamos orar pela nossa geração. Nós vamos clamar pelos nossos filhos. Meu filho não nasceu para ficar na prostituição e nas drogas. Eu vou pedir ajuda do Espírito Santo, estratégia para minha casa e para minha família, para o meu casamento. Eu vou pedir, Deus, revela a mim aonde que eu estou errando. Eu vou, entender que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 139, 23, 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Talvez eu estou indo para um caminho de perdição, de destruição, e eu não esteja percebendo. Talvez aquela mulher lá no meu trabalho está dando em cima de mim, e eu estou negligenciando isso, e eu estou indo para um caminho de perdição, mas Deus vai te dar a direção. Falou, cara, larga disso, porque eu quero te levar para a eternidade. Eu quero te levar para o céu, querido. Sabe, querido, às vezes eu vejo algumas pessoas, alguns maridos, tratando as suas esposas de um jeito, que às vezes eu faço uma oração meio esquisita para Deus. Eu falo assim, Deus, vou pedir algo para o Senhor. Deixa eu fazer lá no cantinho da igreja um ringue. Um ringue assim, Deus. E esses homens que ficam tratando as mulheres mal, eu quero dar um cacete neles, só assim. Mas daquele gospel, Deus, que não vai ficar hematoma, vai ser assim, porque o cara, passou pelo retiro de cura, o cara tem discipulado, o cara tem isso, o cara tem aquilo, não muda. Pastor, você tem coragem, irmão? Se for para te levar para o céu e te dar uma camaçada de pau, eu vou fazer, pode ter certeza disso. Porque às vezes, querido, falam, meu Deus, cara, você está dentro da igreja e você não consegue tratar a sua mulher com dignidade, com honra. Como que você vai fazer isso, pastor? Eu vou colocar lá no ringue e falei, Deus, e vai que Deus escute isso, irmão, você está lascado, porque Deus é meio estranho, Eu vou te dar com um gato morto até ele miar. Aí eu paro e não vai ter hematoma na sua vida. Porque às vezes eu tenho vontade de fazer isso, querido. Então, muitas vezes perdemos a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo em pequenos detalhes. Pequenas coisas. Que estamos negligenciando. E que estamos impedindo que a bênção de Deus chegue na nossa vida. O Zacarias até ficou assustado lá com a minha palavra. Mas não é com você, Zacarias. Fique tranquilo. E a pergunta que devemos fazer. Que moeda você perdeu no seu relacionamento? Que moeda você perdeu na sua família e na sua casa? Eu quero citar algumas para a gente encerrar. Muitas vezes nós já perdemos o respeito. Quantos filhos, querido, perderam o respeito pelos seus pais? Não honram mais seus pais. E nós precisamos examinar esse cara, isso está impedindo que eu seja abençoado. Quantos filhos que não honram mais seus pais? Quanto marido que perdeu o respeito pela sua esposa. E quanta mulher que já perdeu o respeito pelo seu marido. São valores, querido, que precisa ser resgatado dentro da nossa casa. Perdão. Uma tempestade, uma situação aconteceu, algo aconteceu. Mas eu preciso entender que se eu não liberar perdão, eu vou comer o pão que o diabo amassou.
Uma família abençoada é onde uma frase precisa ser executada, expressada, sempre. Essa palavra, me perdoe, eu errei. Semana a gente estava saindo com a Viviane falou assim, eu queria conversar sobre aquele assunto. Eu não quero falar sobre isso. Está resolvido, acabou, pronto, acabou. Mas eu quero falar. Eu preciso falar. Tá bom, você precisa. E ela começou a falar, e o negócio começou a entrar, e a faca começou a ferir, entendeu? E a gente conversou, irmão, conversamos numa boa, e é conversando que a gente se entende. À noite teve avivamento, né? E muitos estão aí, querido, né? De qualquer jeito, de qualquer maneira, e não recebem a bênção. Aleluia. Então, querido, perdão, né? Comunicação, a conversa, né? É na conversa que a gente se entende. Vamos falar, vamos conversar. É difícil, né? Porque a Viviane, ela fala naqueles detalhes. Fala, vamos logo para o assunto, vamos, entendeu? Vamos resolver esse negócio logo, que esse negócio fere, né? Então, vamos lá. Então, nós precisamos entender boa comunicação. Querido, qual foi a última vez? Né? Hoje nós perdemos isso. O almoço em família. A comunhão na mesa. É um no celular, outro na televisão. Vamos resgatar esse valor. Quantos princípios meu pai estabeleceu na mesa? Quantos, irmão? Que hoje estão sendo bênção para a minha vida. Mas hoje não tem mais respeito. Outra coisa, irmão, presta atenção nisso. Irmão, quantas vezes eu vou almoçar em algum lugar, e às vezes é numa comunhão, e aquela mesa pronta ali. E sabe quem está na mesa? Criança de 3, 4, 5, 6, 7 anos. E os pais comendo no chão, com a mão. E os filhos na mesa. Se é na época do meu pai, querido, meu pai chegava e fazia um esparramo. Sabe quando Jesus chegou nos templos lá e pá, meu pai fazia isso. Eu falei, cara, o que é isso, gente? Qual o valor que nós estamos ensinando? Né? Meu pai falou, filho, respeite os mais velhos. Este lugar é dos mais velhos. Agora, os pais, não, mas se eu tirar da birra, deixa ele um dia comigo para ver se eu não tiro a birra dele, querido. Não, mas, sabe, e daí essas coisas, querido, né, dão mais honra para um pirralho sentar na mesa e você sentar no chão. Isso está certo para Deus? Vamos resgatar isso, gente. Vamos estabelecer os valores, os princípios dentro da nossa casa. Vamos ensinar aos nossos filhos que sempre os mais velhos têm que ser honrados. O que vai acontecer com o seu filho quando ele desrespeitar um professor? O que ele vai crescer, irmão? O que vai acontecer com a sua geração? Os filhos são herança do Senhor. Um dia você vai prestar conta para Deus. Então, quando eu fico assim, mas eu não tenho filho, né? Então, às vezes, para mim falar nesse lugar, eu estou deixando para você, tá, irmão? Para você, pega aí, retém o que é bom, mas eu não consigo acreditar nessas coisas. Mas peraí, cara. O cara vai sentar no chão e o filho na mesa? E a comunhão, perde a comunhão do relacionamento. Quem está entendendo, diga amém. São valores, querido. São princípios que nós precisamos resgatar dentro do nosso lar. Ensina seu filho, vou dizer uma coisa para você. O mundo lá fora não é fácil. Agora, quando você estiver no ônibus, filho, você estiver sentado, eu sempre aprendi isso. E se chegar uma pessoa grávida, uma pessoa de idade, uma pessoa mais velha, cara, dê o seu lugar para eles. Porque Deus vai te abençoar por isso. São princípios, querido. São valores que nós não tentamos e não falamos para os nossos filhos. Que geração nós estamos construindo? Os valores, querido. E você acha que Deus não olha para isso? Para o respeito, para a honra? Para os mandamentos? Para o respeito, a submissão à autoridade? Claro que Deus olha, gente. E eu vejo muitas vezes isso, eu fico de cara, irmão. E eu falo, por que a tua vida não prospera? Porque você, cara, está sendo negligente dentro da sua casa. Você está quebrando princípios e valores com os seus filhos. E nós precisamos resgatar isso. Nós precisamos resgatar, querido, na família, no casamento, o romantismo. Cara, aniversário. Aniversário de casamento. Não, pastor, quando eu casei eu falei que ama. Então tá bom, você teve sexo na lua de mel, não precisa mais. São coisas que, puxa, você esqueceu no aniversário de casamento. Vai pro ringue. Manda, mulher, aí ó. Esqueceu o aniversário de casamento, pastor, eu vou trazer ele, você vai botar no ringue. Nunca mais vai esquecer, porque eu vou dar tanto da orelha dele que ele vai... Romantismo, querido. Sabe, querido, nós precisamos isso.
Companheirismo, no momento de dificuldade, como eu falei, tempestade. Amor, nós somos juntos. Nós vamos sair dessa. Nós vamos lutar junto, nós somos uma só carne, nós vamos vencer junto e nós vamos glorificar a Deus junto. Companheirismo. Onde é que está o companheirismo? Outra coisa, querido, disposição para servir. Amor, pega um copo d'água. Vai você. Vai você. Às vezes eu tenho que levantar da cama, amor, traz água. Eu te amo. Te amo. Vai falando eu te amo, eu te amo. Eu te amo, ó Deus. Entendeu? Essas coisas. Porque senão você se perde na jornada. Não é verdade? Né? Então, lá em casa, amor, ela sempre está falando, amor, passa o aspirador na sala. Eu falei, amor, você está virando rotina. Mas ela falou, é rotina mesmo. Minha cachorrinha está soltando pelo, toda semana tem que passar o aspirador. Eu tenho que passar. Mas eu amo servir uma pessoa que eu amo. Amém? Você crê nisso, querido? Então nós precisamos entender isso. Romantismo, né? A questão de disposição de servir. Então depois de tudo isso, eu reconheci isso, né? Depois de reconhecer as perdas, buscar arrependimento, eu me arrependo, né? Uma coisa que essa mulher fez, ela varreu a casa. Irmão, que sujeira, que tipo de sujeira, que lixo que está escondendo essa moeda? Qual é a sujeira que está encobrindo o brilho da sua família? Que você precisa eliminar de dentro da sua casa. Que eu preciso varrer essa casa. Eu preciso tirar isso da minha casa. Que tipo de sujeira está escondendo o brilho do seu casamento? Da sua vida sexual, da sua intimidade? Mágoa, ressentimento, falta de perdão, grosseria. Irmão, tem uma coisa que eu fico indignado quando o homem é grosseiro com a mulher. Por isso que eu oro para Deus, só um dia no ringue com ele eu resolvo. Desprezo, indiferença, orgulho, rotina. Irmão, rotina para sua. Irmão, você precisa passear com a sua família. Você precisa ter o dia com a sua esposa. Você precisa ter o dia com a sua família. Saia da rotina. A Viviane falou, Milton, eu vou fazer uma excursão. Os pessoal mais assim fazem excursão para Israel. Eu vou fazer uma excursão com as mulheres para o Shopping Plaza aqui. Então, mulher, todo mundo para o shopping essa semana. Amém? E todo mundo vai pagar a conta da Viviane. Daí resolve. Rotina, querido. Nós deixamos a nossa família cair na rotina. Sabe? Quem aqui já ouviu falar dessa expressão, mãe coruja? Quantos são mãe aqui? Levante a mão. Quantos são mãe coruja? Levante a mão. Levante a mão, mãe coruja. Eu sou mãe coruja, né? Eu vou dizer o que é a definição de mãe coruja. Mãe coruja é aquela que pega os seus filhos, aqueles, né, aquele tribulozinho que às vezes... Não é uma vez, para sair da rotina que você faz. Você pega seus filhos, leva para a tua sogra e para a tua mãe, e fica a noite inteira acordada com seu marido fazendo um avivamento. Isso é mãe coruja. Vou ficar acordada com você à noite, eu vou te matar essa noite, eu vou falar para você. É isso aí, querido. Saia da rotina. Como tem criança na praça, vou te matar de tanto nós conversarmos a noite inteira, você vai ver. Amém, querido? Mas, querido, qual é o lixo que está escondendo os valores da sua família? Do seu casamento, da sua casa? O que você está ferindo no seu relacionamento em casa? O que você está ferindo no seu relacionamento com Deus? Querido, você tem negligenciado a sua vida financeira, a sua geração vai ser atingida. Você tem abrido porta para o pecado, a sua geração vai ser atingida. Você está impedindo de Deus abençoar, a plenitude das bênçãos de Deus vai ser impedida na sua casa e na sua família. Então, proteja a sua família, proteja a sua fé. É algo muito precioso e valoroso na nossa caminhada cristã. Eu quero declarar que você nessa noite vai sair deste lugar restaurado, transformado, entendendo que esse valor, aonde você perdeu, você vai resgatar e as bênçãos de Deus vão liberar sobre a sua casa e sobre a sua família. Você pode ficar de pé?